Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Agora, um dia para a grande final da Libertadores, quem diz que não está nervoso, com certeza está mentindo. A gente dorme mal, a gente só pensa nisso. A gente só pensa na grande final da Libertadores. Ela só tá dormindo, né? Ela só tá dormindo. Né, Zozô? Só dormindo, né, filha? Meu amorzinho tá só dormindo. Ela consegue dormir tranquila, né, filha? Mas a gente, então, vendo a grande festa que tá rolando, né? Em Lima. Lima virou Rio de Janeiro. Meus amigos, Lima virou Rio de Janeiro. É impressionante. Vamos acompanhar as imagens, eu vou acompanhar aqui junto com vocês, agradecer ao meu amigo, o Eduardo, né, que mandou pra gente lá era da Fly USA New England, né, cara, lá de Boston, um grande amigo, o Eduardo Cozendei. Vamos acompanhar as imagens aí dessa festa maravilhosa. Lima virou Rio de Janeiro, olha aí. Essas imagens são inacreditáveis, cara. Inacreditáveis. A torcida do Flamengo realmente é impressionante. Impressionante. A torcida do Flamengo me enche de orgulho. Bem, eu sempre falei com vocês, eu só quero lembrar você de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá? Eu tô ganhei. Já ganhou? Eu já ganhei. Cara, lembra que tem o link lá sempre nos nossos stories, destaques e bio do Instagram, né? Lá no @paparazzo rubro-negro. A gente também
chega aqui com todos os nossos outros patrocinadores. Eu quero lembrar que você pode fazer o seu investimento nos Estados Unidos em imóveis. Procure agora mesmo a Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando, está aí na descrição, está no comentário fixado. Você pode estar conseguindo o melhor atendimento, tá? Ela é corretora, ela tem as melhores opções de casas em Orlando, também apartamentos em Miami. É só procurar, falar que veio do Paparazzo Rubro Negro, que você vai ser muito bem atendido, e tem desconto especial para quem vem do Paparazzo Rubro Negro. Também lembrar você que a AIP é a seguradora mais premiada da Flórida, tá? Então é a corretora de seguro mais premiada da Flórida. Então, cara, a AIP Seguros fez o seguro da minha casa, fez o seguro do meu carro, e você pode estar fazendo com eles também, tá? Então, AIP Flórida, um beijo para Ana aí, que faz um trabalho fantástico na mais premiada de todas na Flórida. Ih, tá roncando, hein? Tá roncando, Zuzu? Ô, filha, você tá roncando, filha. Papai te ama também. Obrigado, dá a patinha pro papai. Dando a patinha pra mim. Olha só, a justiça acatou o pedido e a SAF do Botafogo tá bloqueada de vender jogadores sem informar o clube social. Gente, eu falei para vocês o quanto eu era contra a SAF. Eu inclusive, sou amigo do Pedro Paulo, né, que foi um dos caras que liberou a questão da SAF no Brasil, né, o deputado. E eu falava para ele, cara, eu não acho legal o que vocês estão fazendo, eu não curto a questão de SAF, eu não acho bom isso aí, tá? Mas as pessoas, ele é meu amigo, a gente diverge de opinião, óbvio. Eu não concordo em tudo com ele. Com relação ao estádio do Flamengo, eu sempre concordei com tudo com ele. Mas com relação à SAF, eu sempre falei que eu era muito contra a questão da SAF, que eu acho que não adianta você ajudar um clube que está quebrando por erro de administração e aquele clube não mudar nada, não mudar a forma de agir, continuar contratando com o dinheiro que chega, com dinheiro novo, ficar cada vez mais envolvido com as empresas que estão tomando controle, porque você não consegue mais tomar aquele poder novamente. Vender o seu clube, né, para você poder voltar a contratar, mas a administração não muda nada. Fica na mão dos caras e não muda nada. E eu estava certo, mais uma vez. Esse negócio de SAF. Mas tem a SAF lá do Bahia que dá certo. Cara, pelo amor de Deus. Esse negócio de SAF é a maior furada, é a maior palhaçada, é o maior absurdo. Você quer melhorar o seu clube? Faz o que o Flamengo fez. Parabéns ao Bandeira de Melo e todos que estavam com ele. Até o Landim estava naquele começo lá, o BAP também. Estava todo mundo junto. Mas quer mudar um clube? Faça na administração, como o Flamengo fez. O Flamengo mudou de verdade. O Flamengo, e essa inveja toda que tem do Flamengo, inclusive vou falar aqui de novo, cara, é um absurdo, tá? Torcedor do Palmeiras chamando o Flamengo, a nossa torcida, de sub-raça do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Que isso chegue no vestiário dos jogadores, porque é dessa forma que eles nos tratam. Tá? É importante, porque a gente tá sofrendo xenofobia não só de jornalistas, como também de torcedores do Palmeiras, de torcedores de São Paulo. É uma vergonha o que está acontecendo, tá? Então, só para concluir aqui essa informação, e aí eu vou falar sobre essa questão toda, né, dessa soberba do Palmeiras e tudo mais, o Clube Social do Botafogo teve uma vitória na disputa com a SAF, comandada por John Textor. A decisão, revelada nesta quinta-feira, atendeu ao pedido aí de impedir a venda de jogadores sem prévia autorização judicial, ou seja, a SAF pode vender atletas, mas precisa informar as partes. Tá? A decisão foi assinada pelo desembargador Marcelo Almeida de Moraes Marinho, relator do processo movido pela administração do associativo, comandada pelo presidente João Magalhães Lins. O Textor ainda alfinetou, provocou lá o Montenegro e tudo mais, que não engraxa a chuteira, que não engraxa o sapato, na verdade, do Montenegro, né? Mostrando lá uma foto e tudo mais. Cara, situação terrível lá no Botafogo, e eu falo que a gente pega isso como exemplo, porque os caras daqui a pouco não conseguem pagar dívida. Eu vi inclusive o Brownie, né, o Brownie Fogo, falando, cara, que daqui a pouco o Botafogo não consegue pagar salário, não consegue pagar nada porque não vai ter dinheiro. A situação é muito feia, né? E aí, é o que eu falo para vocês, vale a pena, por um momento, você ganhar títulos e tudo mais. O Botafogo estava há muitos anos sem ganhar nada, né?
Nunca tinha ganho uma Libertadores, mas agora ganhou. Mas valeu a pena você vender o clube, passar por tudo que está passando para ganhar uns títulos? Não são uns títulos qualquer, foi Libertadores Brasileiro. Mas, gente, peraí, pode estar num buraco absurdo. Pode estar num buraco absurdo. Eu inclusive, falei com ele aqui, ele falou, pô, bagulho doido, né? Eu vou reagir aqui com vocês. Olha só o vídeo do Brownie, tá? Ele falando da SAF do Botafogo. Olha aqui, vamos lá. Acatou parte do pedido do Clube Social e a SAF do Botafogo tem prévio bloqueio de vender jogadores sem autorização, que acarretou numa publicação que atesta um momento de guerra, não só entre o associativo e a SAF, mas entre John Textor e Montenegro, que até poucos dias, pelo menos pelos relatos, sempre se deram muito bem, mas agora passam a ter problemas. A gente já tinha noticiado aqui anteontem que o Botafogo Associativo, na figura do presidente JP Magalhães, solicitou 155 milhões da Botafogo SAF na Justiça. Porque a Justiça entendeu que esse valor, né, por ser de 10% de uma suposta dívida, não faz tanto sentido. Essa situação foi negada, mas agora a SAF, a Justiça aprovou isso aqui, ó. Tá proibida de vender jogadores sem passar pelo crivo do social. Que situação, e também de hein, Brownie? representantes já da Justiça. Ou seja, o Botafogo quer vender, sei lá, o Montoro, que inclusive podia estar sendo vendido até por um preço bem baixo. O Botafogo teria que apresentar ao associativo, o associativo aprovar e depois a Justiça, passando por um tempo, uma análise, aprovaria. Que assim, pode prejudicar o Botafogo no aspecto de compra e venda. Até nesse momento novo de fair play financeiro do futebol brasileiro. É verdade. Né? Para você comprar agora, né? E principalmente no caso do Botafogo, que é um clube que tem dívidas, tem que vender. Por outro lado, a gente tem um associativo que está querendo, assim, pelo menos fazer um barulho, porque toda essa situação envolvendo o Textor, a Eagle, o Lyon, pode asfixiar o Botafogo. Então o associativo fala, ó, com certeza, gente, se resolvam aí que tem que mandar dinheiro pro Botafogo. Só que essa de bloquear jogadores, acho que foi um tiro no pé até da imagem. John Textor publicou nas suas redes sociais, agradecendo Durcésio Melo, presidente do Botafogo, que aprovou, né, a SAF, a entrada de John Textor, e dizendo na legenda, eu engraxei os sapatos errados. E aí, quando você arrasta para o lado, tem uma imagem do John Textor engraxando os sapatos, né, numa brincadeira, do Montenegro, considerado por muitos o maior presidente da história do Botafogo, campeão brasileiro de 1995. Eles sempre se deram muito bem, mas o que se fala é que nesse momento Montenegro sente um certo ciúme, talvez do Textor pelas conquistas dele. Embora, né, o JP Magalhães seja o presidente, na prática quem manda é o Monte. E assim, embora na minha opinião o associativo esteja certo de fazer cobranças sobre a bagunça na qual se encontra a SAF, só existe SAF no Botafogo pela incompetência do associativo de gerir o clube. Aí, por ter colocado ali uma dívida bilionária, não deixando nada, CT, títulos, enfim. É uma guerra que está longe de acabar. E o torcedor do Botafogo clama por uma solução, porque o dinheiro pode estar acabando. Olha aí, ó. E já em janeiro começa o Campeonato Nacional. Para você ter mais informações... Olha aí, então, gente, olha só, ele fez um vídeo no canal dele, que ele informa aqui, né? O Brownie Fogo. Um abraço para ele aí, meu parceiro. Mas, cara, a gente percebe a preocupação dos caras de pagar a dívida. E aí ele falou uma coisa muito importante que eu estava falando aqui, eu sempre falo. Por incompetência do associativo, né, o Botafogo teve que virar uma SAF. O Flamengo não chegou a esse ponto, porque o Flamengo fez na base de administração. Ou seja, essa fala do Brownie me prova o seguinte, vender o clube, virar SAF, é uma furada. É quando você já não tem mais alternativa nenhuma, né? E você não quer sentir na carne o fato de ter que lutar para pagar as dívidas, fazer a administração, pagar devagar e ficar um tempo sem ganhar nada. Isso aí ninguém quer, né? Fazer o que o Flamengo... Ficar no cheirinho, como chamavam a gente em 2013, né? 2012, 13, 14, 15. O Flamengo ainda ganhou a Copa do Brasil em 2013. Não ficou tanto tempo sem ganhar nada. Mas sacanearam muito para hoje o Flamengo ser essa potência que é, né? Esse é o meu recado, tá, gente? Realmente é possível se fazer administração. Inclusive, olha só, lá em Lima, tá? Lá em Lima a gente teve... O Bandeira de Melo postou isso aqui, ó, ainda agora. Olha aí, ó. Lá em Lima, olha aí, maior exemplo de quem
fez do Flamengo o gigante que é hoje. Olha aí, ó. Olha o Bandeira de Melo sendo carregado nos ombros dos torcedores aí lá em Lima, né? Ele que começou junto com alguns outros toda essa reformulação do Flamengo, né? Ó, ele lá em Lima, ó que legal, o Bandeira de Melo. A gente vê a torcida alucinada com ele nos ombros, olha aí, ó. Bandeira de Melo, tá? Ovacionado. Pô, isso é sensacional, cara. Né? Eu, quando tinha que criticar, eu criticava, óbvio, mas a gente sabe que foi uma belíssima administração e o Flamengo hoje está do jeito que está. Olha, o jornal inglês falou sobre a final da Libertadores e exaltou o Flamengo, né? Pô, cara, sensacional que eu vou falar aqui agora. Olha só essa notícia. Olha essa notícia aqui. Olha só, exaltou o tamanho e a grandeza do Flamengo, tá? E Palmeiras também na América do Sul. Abre aspas, mas esta final é mais do que apenas mais um capítulo da hegemonia brasileira, interrompida apenas pelo triunfo do River Plate em 2018, nos últimos 9 anos. Ela marca o ápice de uma evolução de uma década que viu Palmeiras e Flamengo se consolidarem como instituições com alcance, recursos e expectativas de nível europeu. É o que eu estava falando de administração, né? A ascensão desses clubes alterou a própria lógica da Libertadores, seu mercado de transferências, seu equilíbrio competitivo e até mesmo a noção de que é possível alcançar para os clubes sul-americanos, tá? Como titular do Flamengo, Felipe Luiz conquistou a Libertadores 19-22, foi vice-campeão em 21, perdendo para o Palmeiras. Agora ele lidera um elenco repleto de estrelas moldados por uma década de gestão cada vez mais profissional que permitiu ao clube manter por anos o que é considerado o time mais forte do continente. Cara, o The Guardian, o jornal The Guardian, jornal inglês exaltando o Flamengo. Eles falam do Palmeiras e tal, mas eles exaltam o Flamengo, cara. Isso é espetacular. E olha, o Danilo pode se tornar o primeiro bicampeão de Libertadores e de Champions, tá? Primeiro jogador a ganhar um bicampeonato da Libertadores e da Champions, tá? Ele conquistou 2 vezes o torneio europeu, o mais famoso da Europa, do mundo talvez, né? E levantou a Taça Libertadores com o Santos e pode levantar com o Flamengo. O Danilo pode fazer história, né? E ser o primeiro bicampeão de Libertadores e de Champions League. Olha só, a Federação Peruana homenageou o Flamengo também, presenteou os jogadores do Flamengo. Pedro recebeu a camisa 9, com a numeração usada por Paulo Guerreiro, que marcou a época do Flamengo também, reforçando a conexão especial entre o ídolo peruano e o mais querido. Tá? Então, a gente teve aí os jogadores do Flamengo recebendo as camisas da seleção do Peru, tá? Vou mostrar aqui de novo para vocês. Saiu aqui, vamos lá. Ó, Jorginho também, mostrei do Arrasca. Ó, Pedro, tá? Bruno Henrique, olha que espetáculo que ficou, cara. Então, torcida peruana em peso vai estar com o Flamengo, vai estar torcendo para o Mengão. Isso é uma grande notícia, né? A gente saber que a torcida peruana vai estar com o Flamengo. O Flamengo que treina agora pela manhã, né? A gente vai ter imagens também do Flamengo treinando, vai ser treino aberto, aquecimento a gente vai acompanhar, a gente vai poder acompanhar esse aquecimento do Flamengo. Eu queria falar aqui o seguinte, tá? A gente tem uma situação importante para estar falando aqui com relação a Leila Pereira, a soberba do Palmeiras, né? A Leila virou uma espécie de Eurico Miranda, né? Que gostava de falar de chope, de barril de chope, de prometer festa, de fazer tudo. E eu espero de verdade que isso chegue, né, no vestiário do Flamengo, porque eu soube que o Abel Ferreira está selecionando tudo que é notícia, tudo que é situação que ele possa usar para levar para o seu elenco, para jogar no vestiário, para mostrar para os jogadores, né? Tentando criar um clima dos seus jogadores de já ganhou do Flamengo. Só que eles fazem o contrário. A Leila Pereira faz isso, né? A gente percebe o comportamento dela. Quando ela ontem mostra que, se eu ganhar, e tipo assim, claro que eu vou ganhar, se eu ganhar eu vou perder a linha, né? Falando que vai beber e tudo mais, já garantindo o chopp, né, Leila?
já garantindo o chopp. Se ganhar, vai perder a linha. Enquanto isso, do lado de cá, o BAP tá na dele. Eu tô vendo a galera do Flamengo quietinha, de boa, né? Todo mundo quieto, né? Palmeirense chamando a gente de sub-raça. A gente tá vendo tudo. Dizendo que os carioca, deixando claro que os cariocas são vagabundos, a gente tá vendo tudo. A gente tá vendo tudo. Né? Essa imprensa paulista, essa torcida do Palmeiras, não vou generalizar a torcida toda do Palmeiras, mas queira ou não, o cara era palmeirense, chamou a gente de sub-raça. Tudo isso aí a gente tem que utilizar. A presidente do Palmeiras falando que vai perder a linha, comemorando. E aí aquela imagem do Léo Pereira provocando o Vitor Roque era uma ação de marketing, tá? Porque teve gente já falando, vamos levar pro vestiário do Palmeiras e tal, que ele provocou o Vitor Roque. Era uma ação de marketing. O Léo Pereira provocava, o Vitor Roque respondia, né? Era uma ação de marketing da Maturata. Então, gente, não teve nada de soberba por parte do Flamengo. Foi uma ação de marketing da Maturata entre Léo Pereira e Vitor Roque, falando que as torcidas vão festejar com carne, tá? E se Deus quiser, a gente vai festejar com carne de porco, tá certo? É isso. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu. Fui!